Fala, torcedor palestrino! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. E olha, o que eu tenho para te contar hoje vai fazer você ficar grudado na tela até o último segundo, porque as movimentações no Palmeiras estão deixando todo mundo de queixo caído. Enquanto muita gente ainda está digerindo aquela derrota dolorosa para o Novo Horizontino, os bastidores do clube estão pegando fogo com informações que podem mudar completamente os rumos da temporada. Então fica comigo até o final, porque o que vem por aí é de arrepiar qualquer palmeirense de verdade. Vamos começar falando de um assunto que está dando o que falar na academia de futebol. Depois daquela goleada humilhante de 4-0 para o Novo Horizontino, que marcou a pior derrota da era Abel Ferreira, muita gente pensou que o clima ia estar péssimo no CT. Mas não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Na manhã de quarta-feira, quando o elenco se reapresentou, teve novidade boa chegando do departamento médico que pode mudar tudo para o clássico contra o São Paulo. E a notícia que está deixando a torcida em êxtase é o retorno de Felipe Anderson aos treinos. Isso mesmo que você está ouvindo. O camisa, que ainda nem estreou em 2026, finalmente apareceu fazendo atividade integral com o grupo na academia de futebol. O meia-atacante estava parado desde aquela final da Libertadores contra o Flamengo em novembro, quando sofreu um entorse no tornozelo. Foram meses de recuperação, tratamento intensivo, aquela ansiedade toda para ver quando ele ia voltar a pisar no gramado. E agora, a presença dele completa no treino mostra que a recuperação avançou muito mais rápido do que se esperava. A comissão técnica está animada e o próprio jogador demonstrou estar em ótimas condições físicas durante as atividades. Mas não para por aí. Vitor Roque, aquele atacante que vem sendo uma das grandes apostas do Verdão, também deu sinais positivos de recuperação. Ele participou de todos os trabalhos do dia, mesmo ainda seguindo um cronograma mais individualizado por precaução. Você deve lembrar que ele deixou o jogo contra o Mirassol no último sábado sentindo dores no joelho, e aquilo deixou todo mundo preocupado. Fizeram exames correndo e, graças aos céus, não apontou nenhuma lesão grave. Por segurança, ele não entrou em campo na terça-feira contra o Novo Horizontino, mas agora vê-lo treinando com o grupo inteiro é um alívio gigantesco para Abel Ferreira e para todos nós que queremos ver esse garoto fazendo gols com a camisa alviverde. E tem mais um nome pesado nessa lista de retornos. Andréas Pereira, que levou aquele trauma no ombro no clássico contra o Santos, já realizou a maior parte das atividades com o elenco. A recuperação dele está sendo considerada muito avançada pela comissão técnica, e tudo indica que ele vai estar à disposição para entrar em campo muito em breve. Ter Andréas de volta é fundamental, porque ele trouxe aquela qualidade técnica diferenciada para o meio de campo palmeirense, e a ausência dele foi sentida nos últimos jogos. Enquanto isso, Lucas Evangelista e Figueiredo continuam no processo de transição física e treinaram com bola separadamente junto com alguns atletas das categorias de base. Já os jogadores que atuaram por mais de um tempo naquela goleada sofrida fizeram atividades internas no Centro de Recovery e Neurociência do clube. Nada de treino pesado para não sobrecarregar. Com aquela derrota na última rodada, o Palmeiras perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista e caiu para a terceira colocação, mas ainda está dentro da zona de classificação para as fases decisivas. O próximo desafio é gigante, clássico contra o São Paulo, no sábado, às 18h30, na Arena Crefisa Barueri. E com esses possíveis retornos, Abel Ferreira pode ter muito mais opções para escalar um time forte e buscar a recuperação imediata. A expectativa é enorme para ver se Felipe Anderson finalmente vai estrear na temporada, se Vitor Roque vai estar completamente liberado e se Andréas Pereira volta a comandar o meio de campo palmeirense. Ter esses três jogadores à disposição muda completamente o patamar do elenco e dá aquele gás que estava faltando. E tem mais um nome pesado nessa lista de retornos. Andréas Pereira, que levou aquele trauma no ombro no clássico contra o Santos, já realizou a maior parte das atividades com o elenco. A recuperação dele está sendo considerada muito avançada pela comissão técnica e tudo indica que ele vai estar à disposição para entrar em campo muito em breve. Ter Andréas de volta é fundamental porque ele trouxe aquela qualidade técnica diferenciada para o meio de campo palmeirense e a ausência dele foi sentida nos últimos jogos. Enquanto isso, Lucas Evangelista e Figueiredo continuam no processo de transição física e treinaram com bolas separadamente, junto com alguns atletas das categorias de base. Já os jogadores que atuaram por mais de um tempo naquela goleada sofrida fizeram atividades internas no Centro de Recovery e Neurociência do clube, nada de treino pesado para não sobrecarregar.
com aquela derrota na última rodada, o Palmeiras perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista e caiu para a terceira colocação, mas ainda está dentro da zona de classificação para as fases decisivas. O próximo desafio é gigante, clássico contra o São Paulo no sábado às 18h30 na Arena Crefisa Barueri. E com esses possíveis retornos, Abel Ferreira pode ter muito mais opções para escalar um time forte e buscar a recuperação imediata. A expectativa é enorme para ver se Felipe Anderson finalmente vai estrear na temporada, se Vitor Roque vai estar completamente liberado e se Andréas Pereira volta a comandar o meio-campo palmeirense. Ter esses 3 jogadores à disposição muda completamente o patamar do elenco e dá aquele gás que estava faltando. Agora segura na cadeira porque o que eu vou te contar agora é ainda mais impressionante e está movimentando os bastidores do Palmeiras de uma forma absurda. Enquanto todo mundo estava focado nos jogos do Paulistão, a diretoria não parou nem um segundo de trabalhar no mercado da bola. E o nome que está na boca de todos os dirigentes e que pode ser o grande reforço dessa janela de transferências é Nino, aquele zagueiro que brilhou muito com a camisa do Fluminense e hoje está no Zenit da Rússia. As conversas entre Palmeiras e Zenit foram retomadas nos últimos dias e o otimismo tomou conta da academia de futebol. Inicialmente, os russos deixaram claro que só liberariam o jogador no meio do ano, mas as negociações ganharam um novo fôlego e agora existe uma possibilidade real de o acordo sair antes do esperado. O Zenit está pedindo mais de 63 milhões de reais pelo defensor, que tem contrato até o meio de 2028. É um valor alto, mas a diretoria palmeirense está disposta a fazer um esforço financeiro grande para trazer esse reforço de peso. E tem um detalhe que mudou tudo nessa negociação e deixou o Palmeiras muito mais confiante de que o negócio pode acontecer. Nino trocou de empresário na última sexta-feira. Ele era agenciado pelo Elenco Esportes, o mesmo grupo que cuida da carreira de Claudinho, e o Verdão teve uma situação muito complicada com esses empresários no ano passado. A relação ficou desgastada depois daquela negociação frustrada por Claudinho em 2025, quando o Palmeiras ficou com a forte impressão de que a contratação do meia não aconteceu por causa dos seus agentes. Foi uma chateação gigante na diretoria alviverde. Mas agora a situação é completamente diferente. Os novos empresários de Nino têm uma relação excelente com o Palmeiras. O diálogo flui muito melhor e isso facilita demais as tratativas. Essa mudança de agentes foi vista internamente como um sinal muito positivo de que o jogador realmente tem interesse em vestir a camisa alviverde e que as conversas podem avançar de forma mais rápida e tranquila. Ainda não tem proposta oficial na mesa, mas o zagueiro já deu uma sinalização importante para o clube de que caso o Palmeiras chegue nos valores pedidos pelo Zenit, ele topa o desafio de jogar no Verdão. A pressão por reforços aumentou muito depois daquela derrota acachapante para o Novo Horizontino. A torcida está cobrando, as redes sociais estão pegando fogo, todo mundo quer ver a diretoria se movimentando para trazer peças que possam elevar o nível do elenco para brigar por todos os títulos da temporada. Até agora, Marlon Freitas é o único reforço oficializado, e isso está longe de satisfazer a expectativa dos palmeirenses que querem um time ainda mais competitivo para brigar por todos os títulos da temporada. Além de Nino, a diretoria também está de olho em outras oportunidades no mercado. O nome de Danilo, do Botafogo, foi sondado pela cúpula palmeirense. A diretoria procurou informações sobre o volante para entender a situação contratual dele e avaliar se existe viabilidade de negócio. São movimentações que mostram que o Palmeiras não está parado e está tentando aproveitar essa janela de transferências para fortalecer o elenco em posições estratégicas. A contratação de Nino seria especialmente importante porque o Verdão precisa de mais opções na zaga. Mesmo tendo bons zagueiros no elenco, Abel Ferreira gosta de ter um leque amplo de escolhas para poder rodar o time durante a maratona de jogos que vem pela frente. Nino tem experiência internacional, já jogou em alto nível no Brasil, conhece o futebol brasileiro como poucos e tem apenas 28 anos, ou seja, está no auge da carreira. Seria uma contratação que agregaria muito técnica e taticamente ao sistema defensivo palmeirense. O que está deixando todo mundo ansioso é saber se o Palmeiras vai realmente bater o martelo e fechar com o Nino antes do clássico ou se as negociações vão se arrastar por mais tempo. A torcida está esperançosa, os dirigentes estão trabalhando intensamente nos bastidores e a sensação é de que algo grande pode acontecer a qualquer momento. Cada dia que passa surgem novas informações, novos detalhes sobre as conversas e o clima de expectativa só aumenta entre os palmeirenses.
Então fica ligado aqui no canal, porque qualquer novidade sobre essas negociações e sobre os retornos dos jogadores lesionados, a gente traz em primeira mão para você. E se você curtiu esse conteúdo, agora eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Se inscreve no canal Bastidores do Verdão e ativa as notificações para não perder nenhuma informação quentinha sobre o nosso Palmeiras. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esses possíveis retornos para o Clássico e sobre a negociação com o Nino. Você acha que o Palmeiras deve investir pesado para trazer o zagueiro ou prefere que a diretoria busque outras opções no mercado? Conta pra gente o que você está achando de tudo isso que está acontecendo nos bastidores do Verdão.